com Jesus? Amém. Glória a Deus, amém, amados? É um prazer estar aqui novamente. Espero ser instrumento de Deus nas mãos dele hoje para falar com você. Amém? Eu tenho estado lá no monte falando com o Senhor, tenho buscado a Deus, e eu tenho falado para ele que nós precisamos de uma renovação dos nossos testemunhos. Na verdade, eu tenho observado que as pessoas muitas vezes têm contado um testemunho de 20, 30, 40 anos atrás. Será que Deus só operava 20, 30, 40 anos atrás? Não. Creio que Deus opera ainda hoje, amém? Amém? Você crê? Não só hoje, mas amanhã também. Ele é o mesmo, ontem, hoje, e será para toda a eternidade. Um Deus de milagre, um Deus de maravilha. O que nós precisamos é confiar e acreditarmos no Deus que nós servimos. Deus colocou uma palavra no meu coração para trazer aqui para você nesta noite. E o tema que Deus colocou é vencendo as tempestades da vida. Aleluia! Alguém aqui Deus não tem problema? Quem aqui tem problema, levante a mão. Vai levantar sem medo. Né? É uma tempestade, amém? Tá, eu queria ler com vocês Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, os versos de número 23 até o 27. Mateus número 8, versos 23 até o 27. Amém? Amém. Acharam? Amém. Eu vou ler uma versão, irmãos, que é da Bíblia Viva. Ela é um pouco diferente, talvez, do que você usa, mas o sentido é o mesmo da palavra, ela traz um pouco mais de clareza. Verso 23. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. 26. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Uma outra versão fala: por que você tem tão pouca fé? Ou por que a sua fé é tão pequena? Respondeu Jesus: como é pequena a fé que vocês têm? Ele se levantou, falou de forma dura com o vento, falou de forma dura com as ondas, e tudo ficou calmo. Houve bonança. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda e até os ventos obedecem? Amém? Vamos extrair, queridos, algumas verdades desses textos para que nós possamos ter uma compreensão. Amém? Primeira coisa que nós podemos ver é que Jesus, ele venceu a tempestade junto com os seus discípulos. E ele sempre ensina na sua palavra, ele sempre nos mostra nos evangelhos que sempre ele foi vencedor. Sempre ele teve vitória. Todas as aflições, todas as lutas, todas as perseguições que Jesus sofreu, e olha que ele sofreu bastante já quando no seu nascimento já havia alguém que queria matá-lo, né? Tanto que ele teve que fugir para não ser pego. Muitas crianças morreram porque eles estavam tentando matar ao Senhor Jesus. Ele mostra que ele venceu a tempestade da vida. E o que nós vamos aprender? Que Jesus, ele continua vencendo as tempestades da vida agora, junto comigo, junto com você. Amém? Você crê assim? Você crê dessa maneira? Glória a Deus. Será, amados? Aí vem aquela pergunta: puxa, eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador, eu aceitei Jesus como meu Salvador, aceitei a sua palavra, aceitei os seus mandamentos, mas será que agora eu com Jesus, eu vou ter que enfrentar problemas, eu vou ter que enfrentar tempestades? Será que as tempestades, elas vão vir sobre a minha vida? Que tempestade, irmãos, nós estamos falando? Nós estamos falando dos nossos problemas do nosso dia a dia.
alguma enfermidade que nós podemos enfrentar, um desemprego que nós podemos enfrentar, uma situação financeira que nos é adversa, um problema no casamento, um problema na família, um problema dentro do lar, de repente um acidente de trânsito, ou de repente você está na estrada, seu veículo ele para de funcionar, de repente, sem causa. Essas são algumas das tempestades que nós enfrentamos. Jesus Cristo, Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Nós iríamos passar por momentos que seriam momentos angustiosos. De repente, quando nós perdemos um ente querido, poxa Jesus, eu te sirvo e de repente uma pessoa que eu amava da minha família, ela se foi. E às vezes se vai de uma forma trágica, vai de uma forma que a gente não espera. Eu vivenciei, queridos, 2 situações dessas na minha vida. E um dia eu vim aqui para contar esse testemunho para você. Eu perdi meu pai e minha mãe jovens. São as aflições da vida, são as tempestades que a Bíblia nos fala. Mas será? Sabe o que nos ensina, amados? Que mesmo no meio das tempestades, nós podemos ter uma certeza que com Jesus em nosso barco não vai naufragar, amém? As tempestades virão sobre nós, mesmo Jesus estando conosco no barco. Não pergunta, sim. Os problemas vão bater na nossa porta? Vão. Imagine o que seria da Bíblia Sagrada se não fosse os relatos, irmãos, de homens que tiveram a oportunidade de experimentar o poder sobrenatural de Deus na adversidade. Que seria de nós, se nós não tivéssemos o conhecimento que Deus permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego ir parar dentro de uma fornalha de fogo ardente por causa do nome dele? Foram aflições. Que seria de Daniel na cova dos leões? E assim, o povo de Israel sendo perseguido pelo exército de Faraó. Deus, Ele sempre permitiu que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Para quê? Para que a sua glória ela possa ser manifestada. Amém? Amém? Sabe esse problema que você tem na sua vida? Ele está esperando o momento do manifestar da presença de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, para que o nome dele seja glorificado e a sua fé seja edificada nele. Você tem mais confiança. Aleluia. Eu digo, amados, que os problemas da nossa vida não têm objetivo de nos derrubar. Muito pelo contrário, os problemas têm o objetivo de nos aprumar, de nos fazer com que nós sejamos alicerçados na palavra de Deus. Amém? Amém. No verso 23 nós vemos o seguinte: Jesus subiu num barco. Ele entrou no barco, não se diz aqui de quem era aquele barco. Ele entrou no barco e disse para os seus discípulos, lá em Lucas, ele relata, e também Marcos ele relata, ele fala assim: vamos entrar no barco e vamos atravessar do outro lado. A meta de Jesus era atravessar do outro lado. A meta de Jesus era chegar do outro lado. Qual que é a tua meta? Qual que é a nossa meta? A nossa meta, irmãos, é vencer este mundo. A nossa meta é vencer os problemas que nós temos neste mundo. É vencer as tempestades. É vencer o pecado que pode nos separar de Deus. É a única coisa que pode nos separar de Deus. A morte, ela não pode nos separar, mas o pecado pode. O pecado pode nos separar de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele fala aos romanos a respeito, ele coloca uma lista imensa lá. Ele falou: não é a fome, não é a altura, não é a falta de recursos. Isso não pode nos separar, mas o pecado pode nos separar de Deus. Então ele diz lá que não há nada, não é espada, não é nada, mas existe alguma coisa chamada pecado. Então nós precisamos vencer o pecado neste mundo para que nós possamos ser vencedores. Jesus ele entra no barco e ele está junto com os seus discípulos. E o texto, irmãos, bíblico nos mostra que Jesus, quando ele entrou no barco, ele adormeceu. Ele era 100% homem, 100% Deus.
pelo cansaço, talvez, pelo tempo que ele estava ministrando, ele se sentiu cansado e de repente adormeceu. Eu quero falar para você nessa noite, olha, Jesus, ele precisa entrar no barco da tua vida, amém? Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, olha, Jesus está no barco da tua vida? Sabe por quê, amados? Quando Jesus está no barco da nossa vida, nós vamos atravessar a tempestade com segurança. Nós vamos atravessar os problemas sabendo que nós vamos atravessar e do outro lado nós vamos nos deparar com a vitória. Amém? Diga comigo, vitória. Vitória. Você crê nisso? Amém. Do outro lado nós vamos ter vitória. Não importa o momento que nós estamos atravessando. Muitas vezes o momento ele é angustiante, ele aflige o nosso coração, ele traz desespero para a nossa alma, ele traz angústia para nós. Mas uma coisa é certa, amados, que do outro lado nós vamos ter vitória. E o nosso barco ele não vai naufragar, nosso barco ele não vai afundar, a nossa vida não vai ser destruída, nós não seremos envergonhados, nós não seremos derrotados. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco conosco e o controle é dele, e ele sabe o momento em que dizer ao mar, em dizer ao vento, acalma-te, acalma-te. Ele sabe o momento certo. Então Jesus, amados, estando no barco da nossa vida, nós não podemos ter medo. A tempestade virá, mesmo com Jesus estando no barco. Nós não estamos imunes de não sofrer problemas. De repente você trabalha numa empresa, tem um bom salário, de repente a empresa ela resolve fazer um corte e você vai no meio. Aí de repente nós começamos, irmãos, a pensar, poxa vida, ficou tantos ímpios, né? Tantas pessoas que não servem a Deus, e agora Deus permite que logo eu. Mas Deus sabe muitas coisas, querido. Porque se Ele permitiu, é porque Ele sabe o que Ele vai fazer com você, amém? Ele sabe os planos que Ele tem para você. Se nós formos lá no livro de Jeremias, ele fala a respeito disso, né? Ele fala assim que Deus sabe os planos que Ele tem para nós. E são planos o quê? De paz, são planos de vitória, são planos de bênção, são planos de sucesso, são planos de que você vai ser um vencedor. Esses são os planos, queridos. Sabe, eu tenho falado assim com Deus, Deus, eu quero sonhar os teus sonhos. Amém. Sabe por quê? Porque o sonho de Deus ele é muito melhor que o meu. Glória a Deus. Talvez o meu sonho ele é tão pequeno, mas agora se Deus colocar o sonho dele no meu coração e eu começar a sonhar os sonhos de Deus, se Deus colocar o sonho dele no seu coração e você começar a sonhar os sonhos de Deus, querido, os sonhos de Deus, primeira coisa, ele é bem maior do que o seu. Segunda coisa, o sonho de Deus ele não pode ser frustrado. Ninguém pode impedir. É isso que nós estamos dizendo muitas vezes, agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém vai poder impedir. Então a tempestade virá, mesmo com Jesus no barco. E diz que se levantou ali no meio do mar, ali, mesmo com Jesus dentro do barco, uma tempestade. E era uma tempestade que vinha realmente para trazer grande aflição à vida dos discípulos, que vinha realmente para destruir, que vinha realmente para afundar o barco, né? O barco estava se enchendo de água, por quê? Porque era uma pequena embarcação e a tempestade veio e começou a encher o barco de água. De repente os discípulos começaram a lutar. De repente eles começaram a dizer, olha Pedro, João, André, vamos fazer o seguinte, olha, o barco está enchendo d'água, pega aí um balde, pega aí uma caneca, ou com a mão mesmo, vamos tirar a água do barco. E eles começaram, queridos, querer tirar a água do barco, e quanto mais eles tiravam, mais o barco se enchia. Pastor, por que você está querendo dizer isso? Estou dizendo isso para você porque é o seguinte, quantas vezes nós estamos passando por aflição, por lutas, por tempestade, e nós mesmos queremos resolver os nossos problemas.
Nós mesmos queremos dar solução. Nós mesmos queremos fazer do nosso jeito. Porque sempre nós achamos que do nosso jeito é melhor. Sempre nós temos aquele pensamento: puxa, se for eu do meu jeito é melhor. Eu tenho mais prática nisso. Eu tenho mais jeito nisso. E às vezes nós não começamos a ouvir opiniões de outras pessoas. Às vezes não ouvimos conselho e temos aquela frase clássica. Dizemos assim, né? Se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas nós vamos ver, irmãos, que na Bíblia Sagrada há muitos conselhos. E você não precisa seguir um conselho, mas você pode ouvir um conselho. Ouvir um conselho até mesmo de uma criança. O marido às vezes não gosta de ouvir o conselho da esposa. A esposa também às vezes não gosta de ouvir o conselho do marido. Mas nós vamos ver, amados, que existem conselhos que podem ser conselhos abençoadores. Nós vemos lá no livro de Êxodo que Moisés, ele estava ali julgando o povo, uma multidão, e de repente quem foi dar conselho para Moisés? Jetro. Jetro aconselhou Moisés. E geralmente nós não gostamos de ouvir o conselho de uma pessoa, porque geralmente às vezes o conselho é para nos melhorar, e às vezes nós não queremos nos humilhar e dizer assim: puxa, eu preciso realmente ser melhorado, eu preciso ser aperfeiçoado. E Jetro, ele aconselhou a Moisés: olha, Moisés, não é bom o que você faz, você vai se desfalecer, só você na frente, o povo vai se cansar. Divide o povo em grupo de 1000, em grupo de 100, em grupo de 50, em grupo de 10, e escolhe dentro do povo primeiro homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e coloca eles para te ajudar. E aí então Moisés aceitou o conselho de Jetro, o conselho de Jetro. Queridos, existem momentos que nós vamos precisar de um conselho, às vezes de um profissional, de um advogado, de um administrador de empresa, de um contador, de uma pedagoga, às vezes de um médico. Nós vamos precisar ouvir o conselho. Nós não estamos longe, sabe? Muitas vezes de um psicólogo, pastor, né? Ele pode nos ajudar. Essas pessoas podem nos ajudar no momento em que nós estamos passando por grande tribulação, por grande tempestade. Não sei porque eu estou dizendo isso, mas é uma grande verdade. O que aconteceu? As tempestades da vida são para provar a nossa fé. Sabia? Como está a tua fé? Como está você com a sua fé? A sua fé está alicerçada? A sua fé está experimentada? Sabe, irmãos, nós temos que exercitar a fé, colocar a nossa fé em prática, fazer com que a nossa fé ela funcione, aplicar a nossa fé. É mais ou menos igual um esportista aqui, né? Passa a semana inteira sem fazer nenhum esporte, quando chega no sábado vai jogar futebol, já vai o tornozelo embora. A fé também, nós precisamos exercitar a nossa fé. Ela precisa ser exercitada. Olha, de repente uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a entrar, e eles começaram a tentar resolver, mas não estava dando certo, irmãos. Não estava dando certo. Quando as coisas, queridos, não estão dando certo na nossa vida, e nós estamos tentando ir pelas nossas próprias forças, mesmo sabendo que Jesus, Ele está na nossa vida, mesmo sabendo que Ele está dentro do nosso barco, sabe o que nós temos que fazer? Em meio à tempestade, é preciso acordar o Mestre. Aleluia. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim: Senhor, eu vou falar isso? Deus falou: vai. Muitos de nós estamos com Jesus adormecido em nosso coração. Jesus, ele está dormindo. O Jesus que nós servimos está dormindo. Sabe por quê? Porque nós estamos conduzindo a nossa vida de acordo com a nossa vontade. Nós estamos conduzindo a nossa vida conforme nós queremos, e não conforme Ele quer. Então Ele está adormecido. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou tentando resolver os meus problemas, e quando Jesus ele se interpõe para me ajudar, falando: Jesus, pode deixar que eu resolvo, não se mete não,
Não tem pessoas que é assim? Você vai ajudar o dono, deve ficar bravo com você, não fica? Não põe a mão não. O negócio é meu, eu que resolvo sozinho. E às vezes nós fazemos do mesmo jeito com Jesus. Querido, Jesus ele só vai agir na sua vida se você deixar. Jesus ele só vai operar na sua vida se você permitir. Jesus só vai agir nos seus problemas se você crer que Ele é o suficiente para resolver o teu problema. Somente quando eles decidiram acordar Jesus, quando eles viram que não tinha mais solução, quando eles viram que realmente se Jesus não entrasse com providência na vida deles, se Jesus não viesse e movesse o seu poder sobrenatural, talvez eles pereceriam, talvez eles naufragariam. Então, agora que eles viram que não tinha mais solução, aonde que eles foram? Foram até Jesus. Foram até Jesus. Olha só, no verso 25. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Em uma outra versão, em outro lugar da Bíblia, diz assim que eles, queridos, chegaram para Jesus e falaram assim, como se estivessem bravos, como se estivessem raivosos, como se estivessem irados com Jesus. Eles disseram assim: mestre, não te dá que nós vamos perecer? Quantas vezes, amados, nós chegamos diante de Jesus e falamos dessa forma: Senhor, olha, eu dou minha oferta, olha, eu dou meu dízimo, olha, eu vou no culto, olha, eu frequento, olha, eu isso, olha, eu aquilo, e começa a colocar Jesus na parede. Olha, o Senhor permitiu que isso acontecesse. Como, amados, se Ele fosse só o nosso guarda-costa para nos proteger e não deixar nenhum mal chegar até nós, eu quero dizer sim, que Ele é um guarda, Ele é um guarda fiel, porque a sua palavra diz que o guarda de Israel, ele não tosqueneja e nem dorme, ele protege o seu povo, ele guarda o seu povo. Eu sei que ele nos guarda, mas muitas vezes ele permite a tempestade em nossa vida para que nós possamos olhar para ele, para que nós possamos olhar para ele e despertar nele em nossas vidas, sabe? O Jesus que eu sigo, o Jesus que você segue, ele não pode estar dormindo dentro do teu coração, ele não pode estar dormindo dentro da tua alma. Ele tem que estar vivo, ele tem que estar operante, ele tem que estar no controle. Aleluia! Isso é possível, irmão, quando nós não nos apercebemos, sabe? Quando as coisas, amados, andam numa bonança, nós não oramos, não jejuamos, não buscamos a Deus. Mas quando as coisas começam a apertar, sempre, você e eu não somos diferentes do povo, não. O povo de Deus sempre foi assim, só busca Deus no momento de aflição, porque sabe que vai encontrar resposta, sabe que Ele é um Deus de misericórdia, e Ele vem e nos abençoa, amém? Amém. Sabe o que os discípulos reclamaram? Os discípulos reclamaram da inércia de Jesus. Às vezes nós nos sentimos assim também, sabe? Passamos pela tempestade, os problemas, principalmente quando é na área financeira, que nossos recursos eles estão tão limitados, tão escassos, e todo mês chega a conta de água, chega a conta de luz, chega a conta do mercado, chega a conta do cartão de crédito. Parece que o correio só sabe a casa da gente, né? Correio, né? Aí começa a chegar a cobrança também, né? É assim. E aí nós começamos a nos sentir assim: puxa, eu aqui sendo afogado pelas contas da vida, né? Sendo afogado pelos problemas da vida, pelas tempestades de conta que não para de chegar, e o Senhor parece que está tranquilo, né? Não move as suas mãos, não resolve, e você olha assim para o tempo, nem vento tem, está tudo parado, aquela calmaria, e aí nós começamos a nos angustiar, né? Aí, queridos, nós temos a falsa sensação de que Deus está demorando na solução dos nossos problemas. A falsa sensação que Ele está demorando. Sabe por quê? Porque o meu Deus e o teu Deus, Ele nunca vai chegar atrasado. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: o teu Deus nunca vai se atrasar. Aleluia. Simplesmente Ele espera o momento certo.
Simplesmente, sabe, irmãos? Eu tenho muitas experiências com Deus e eu confio muito no Deus que eu sirvo. Glória a Deus. E eu não me arrependo de um dia de ter aceitado esse Deus e estar servindo Ele. Amém. E as tempestades sempre vieram sobre a minha vida e sempre eu atravessei por elas. Glória. E a hora que veio tempestades que eu vou dizer para você que foi difícil, viu? Tá chegando comigo. Tempestades que foram difíceis. Uma época eu estava desempregado, tenho recurso, eu passei assim 3 anos assim sem ver cor de dinheiro praticamente, vivendo na misericórdia de Deus mesmo. Aí fica aquele constrangimento, porque do vizinho eu recebia a ligação cobrando, né? Cobrando, eu não tinha telefone naquela época, eu ligava para o vizinho porque achava pelo endereço. Aí o vizinho dava o recado, fui na cobradora. Sem dinheiro, fui lá. Sabe o que eu levei? Levei meu currículo. Levei meu currículo. Cheguei pro dono da cobradora e falei assim para ele, se vocês ligaram no meu vizinho, eu me senti muito chateado, porque eu sei que eu realmente estou devendo. E eu quero pagar. Só que eu estou 3 anos desempregado. Como é que eu vou fazer? Assim, seguinte, eu tenho um aparelho de som. Se você quiser eu trago aqui para você. Mas na pior das hipóteses está aqui o meu currículo. Se você quiser me contratar para trabalhar, eu venho trabalhar para você e a gente resolve o problema. Ele pegou meu currículo e tal. Irmãos, era um lugar que só trabalhava mulher. Não contratava homens para fazer cobrança. E me chamou para trabalhar. Glória. Eu lá no telefone, eu ia cobrar as pessoas, eu começava a ouvir os problemas das pessoas. E eu começava a querer ajudar as pessoas que estavam sendo cobradas. Ligava para cobrar a pessoa falava assim, moço, eu estou com meu filho doente, meu marido está doente, eu estou doente, estamos desempregados, não sei o quê. Aí eu falava, senhora, vou estar orando por você. Aí começou a não dar certo. Mesmo assim, eu trabalhei 3 meses lá, fazendo cobrança. Duro que um dia eu caí uma ligação para eu fazer cobrança, eu fui cobrar uma pessoa que eu estava devendo para ela. Olha como que Deus trabalha. Eu estava devendo para a pessoa e eu tive que cobrar ela sem saber, sem que ela soubesse que era eu que estava cobrando. E falando assim, Deus, que coisa, né? Amados, mas foi o trabalhar de Deus ali naquele agir, né? naquele jeito de Deus trabalhar que às vezes nós não entendemos. Até que chegou um dia falando assim, não vou ficar mais porque eu ia sair para o campo missionário. E aí eu fui lá acertar com a pessoa descontou a minha dívida e ainda me deu dinheiro. Deus tem um jeito dele de trabalhar. Às vezes o jeito dele de trabalhar não é o jeito que nós queremos. Não é a forma que nós queremos. Não é o jeito que nós imaginamos que Deus quer. Mas é o jeito dele trabalhar. A forma dele trabalhar. Ele nos permite colocar em situações, queridos, para que nós venhamos a demonstrar que verdadeiramente confiamos nele. E que Ele verdadeiramente é o nosso Deus, para que quando você for abençoado, quando você atravessar a tempestade, você reconheça que não foi pela força do seu braço, mas foi Deus que abençoou. Porque às vezes nós esquecemos que é Deus que nos abençoa. Jesus, irmãos, Ele acalma a tempestade, só que Ele cobrou uma coisa dos discípulos. Ele cobrou mais fé dos discípulos. Olha só, no verso 26. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus, por que é pequena a tua fé? Sabe? Sentir Deus cobrando de mim, cobrando de nós, que Ele quer que nós acreditamos mais. Ele quer que nós confiemos mais. Ele quer que nós façamos mais menção do nome dEle. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que Deus, Ele é aquele que vai fazer aquela obra monumental, aquela obra gigante, aquela grande obra. Querido, sim, Deus que nós servimos, Ele faz as grandes obras, mas Ele faz a pequena também. Você quer ver? Eu te mostro. Primeiro, quando Jesus ele estava aqui, e ele estava com uma multidão, contando 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, vamos colocar aí uma família com 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos, vamos supor que tinha ali 20.000 pessoas. E ele, o que ele fez?
5 pães e 2 peixes. Ele fez o quê? Alimentou todas aquelas pessoas. Amém? Grande obra, não é? Mas e lá, quando o profeta ele multiplicou só a farinha? Só tinha farinha. E multiplicou só a farinha. Pequena obra, não é? Então, Deus ele é Deus de grandes coisas e é Deus também de pequenas coisas. Deus é Deus de detalhes. E Ele quer que nós acreditemos nele, tanto nos detalhes, tanto nas pequenas coisas, como também nas grandes coisas que Ele vai fazer. Ele continua sendo Deus. E querido, se Ele não fizer nada em nossa vida, Ele continua sendo Deus, porque o propósito dele é nos salvar. Aleluia. Ele não vai deixar de ser Deus se Ele não me abrir a porta de um emprego. Ele não vai deixar de ser Deus se Ele não me abençoar. Ele continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque Ele é Deus por excelência. E você sabe por quê que Ele vai nos abençoar? Porque Ele quer ver o nome dEle glorificado. Ele quer ver você abençoado, para você dizer para as pessoas: esta porta foi Deus que me abriu. Glória. Amém? Aleluia. Então o que Ele pede? Mais fé. Pede mais fé. Ele pede mais fé de nós. Ele pede que nós confiemos mais. Sabe por quê? Porque os milagres de Jesus é para causar admiração. Sabe? Nós precisamos que Deus ele venha fazer alguns milagres em nossas vidas. E eu estou orando, pastor, também já há mais de 20 dias lá no monte, estou orando pela igreja aqui, por nossas vidas, pela vida de cada irmão. Que Deus ele tem que começar a fazer grandes coisas nas nossas vidas, ainda que Ele faça as pequenas, porque só o fato de você estar aqui nesta noite já é um fato que Deus te permitiu vida, te permitiu condições de você estar aqui, te permitiu livramento. Sabe por quê, amados? Porque quando eu estava vindo lá na avenida, havia um acidente, e eu não sei o que aconteceu com a pessoa. Estavam todo mundo parado lá para ver o que estava acontecendo. E Deus permitiu que eu e você chegássemos aqui ilesos, amém? Parece ser insignificante, mas não é, amados. Nós não fazemos parte das estatísticas de acidente ou por morte de acidente. Nós estamos aqui e isso é Deus que tem nos permitido estar neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Amém? Deus tem nos permitido. Então, eu tenho orado e tenho falado: Deus, o Senhor precisa fazer coisas na vida do teu povo, para que as pessoas olhem e falem assim: que é isso que aconteceu na vida do teu povo? Glória a Deus, aleluia. O que é isso? Sabe, que as pessoas comentem entre elas: olha, você viu o pastor Beto? Quem diria, hein? Quem te viu e quem te vê, hein, Brutus? Você viu o irmão fulano de tal? Você viu? Olha, que Deus fez, né? Poxa, olha, você viu a campanha de Manassés? Como Deus usou o pastor Beto e a pastora Fátima para os irmãos, hein? Que coisa! Quantas pessoas vieram! Olha, que coisa, hein? Aquela igrejinha. Sabe, irmãos? Coisas grandes. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Eu não estou virando pirulito, pulando em cima aqui, né, virando de ponta cabeça aqui, fazendo... Eu não sei fazer essas coisas. Eu sei pregar desse jeito. Mas eu creio que esse Deus, Ele faz coisas grandes. Coisas extraordinárias. Sabe por quê? Para que as pessoas venham a se admirar. Olha só o que diz aqui, ó, no verso 27. Ele falou assim, ó: então todos ficaram admirados. Todos os discípulos ficaram admirados. Não eram pessoas que não conheciam a Jesus, os próprios discípulos que estavam andando com Ele, sabe? Então, eu creio que Deus Ele quer fazer coisas em nossas vidas, irmãos, e no meio da igreja, que a igreja vai falando assim: oh, que bênção, que glória, que vitória. Então, querido, creia, porque no meio da tempestade vai vir Deus fazendo grandes coisas na sua vida. Você sabe de uma coisa? Jesus, Ele fez o seguinte: quando Ele olhou, Ele levantou, o texto bíblico diz assim que Ele falou com o mar, Ele falou com o vento de uma forma brava, de uma forma enérgica, de uma forma forte, de uma forma que eles tinham que obedecer.
Sabe o que nós podemos fazer nesta noite? É olhar para os nossos problemas, olhar para as nossas dificuldades e dizer assim: problema, você não vai me desanimar, porque o Senhor está no meu barco. Glória a Deus. Olha, problema, você vai ter que sair da minha vida, porque o Senhor Jesus está comigo no meu barco. Problema, você vai ter que sair. Enfermidade, você vai ter que sair. Dificuldade, você vai ter que sair. Porta, você vai ter que abrir, porque Jesus está no barco comigo. Aleluia. Sabe, não vamos, irmãos, nos abaixar para os nossos problemas, não. A gente está vendo aí no Facebook pessoas postando lá falando: olha, não diga para o problema o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. E isso é verdade. Nós servimos um Deus que tem todo o poder, amém? Amém. Amém? Amém. E eu quero dizer para você nesta noite que Jesus chamou você para você vencer as tempestades da sua vida. Amém, Jesus. Jesus te chamou para você ser vitorioso, para você ser vitoriosa, para você estar em cima e não embaixo, para você ter para emprestar e não tomar emprestado. Essa é a promessa de Deus, essa é a promessa de Deus, amado. E de nós hoje, pastor, a minha realidade é outra hoje. Hoje a tua realidade pode ser assim, talvez você tenha que tomar emprestado, mas a promessa de Deus para a sua vida é que você vai ter para emprestar. Pode ser que o momento seja difícil. Eu quero convidar você para ficar de pé. Sabe, eu quero orar por você, mas eu quero que você coloque aquele problema assim, que você fala assim: esse não tem solução. É esse que Deus quer agir nele. É esse, olha, Senhor, isso não tem solução, agora eu desisto, eu estou desanimado, olha, isso não tem jeito, está demorando muito. É esse problema, tá? É esse problema que o Senhor vai agir na tua vida, amém? Amém? Quero que você feche os teus olhos, amém? Eu quero que você ore junto comigo. Pastor Beto, a pastora, atrás. Só apertar o botãozinho atrás. Aí. Vamos orar. Pai, nós falamos esta noite a tua palavra, Senhor. Falamos das tempestades, Senhor. As tempestades que vêm sobre as nossas vidas para nos afligir. Muitas vezes problemas, Senhor, de natureza familiar, problemas financeiros, desemprego, Senhor, assolando muitas vezes muitos lares. As dificuldades, Senhor, causas que não são impossíveis de resolver, e às vezes nós tentamos resolver pelas nossas próprias forças. Mas nesta noite, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra diz, meu Deus, que eu tenho que despertar, que eu tenho que acordar o Jesus que eu sirvo, que pode estar adormecido no meu coração e na minha vida. Senhor, eu quero que os milagres, os Teus milagres, eles venham acontecer na minha vida, na vida de cada irmão que está aqui, na vida desta igreja, na vida, Senhor, desta comunidade que nos cerca, na vida dos cidadãos de São José dos Campos, do estado de São Paulo. Pai, que o Senhor possa abraçar, meu Deus, esta causa, e aquilo que estiver, meu Senhor, impossível em nossas vidas, aquilo que nós não conseguimos visualizar com os nossos olhos naturais, que o Senhor possa elevar, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança, e que nesta noite nós saiamos daqui com uma vitória, com uma resposta, com algo diferente do Senhor, que o Senhor possa ordenar aos problemas, Senhor, que nos aflige. Olha, problema seja resolvido, causa da justiça seja resolvida, que o parecer seja favorável ao meu servo e à minha serva. Olha, Senhor, que os problemas
nome seja glorificado. Pai, que nesta noite eles saiam daqui e levem consigo uma bênção do Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a glória e a honra seja dada a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo o Teu povo nesta noite, e que o Senhor, Pai, possa de uma forma extraordinária, Senhor, confirmar a palavra ministrada nesta noite, porque é isso que diz, Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, que o Senhor confirmava a palavra com milagres, com sinais e com maravilhas. Glorificado seja o Teu santo e bendito nome, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queria sentar, querido. Eu preciso de bênção para você nessa noite. Vem poder sentar, receber o pastor em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, sem perda de tempo, para nós não perdermos muito tempo, né? Na hora que nós fazemos aqui, vamos fazer oração pela oferta, você que trouxe o seu dízimo, né, para abençoar a casa de